O próximo orador inscrito é o senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, presidente e relatora, senhores deputados, deputadas, nosso depoente, só é um tiquinho para ele aqui. Obrigado. Nosso amigo, eu quero cumprimentá-lo, experimentado e velho de CPIs. Quero elogiar sua postura segura, convicta, não titubeou em nenhum momento, nem se negou a fazer qualquer tipo de resposta, embora se buscasse coisas do arco da velha para que você pudesse responder. Tive medo, em alguns momentos, de que pedissem a certidão de nascimento da sua avó. Mas Vossa Senhoria, que comandou a PRF, há que se lembrar, nesses 4 anos, de quão efetiva ela foi. Eu estou vindo agora da instalação da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. Presidi quando aqui estava, senador Flávio. E agora ela é reinstalada. E fiquei muito impressionado, até porque, senhor presidente, nunca instalação de uma frente parlamentar você conta com muita gente, é tipo sessão solene. Mas lá, senadora Elisiane, tinha mais de 300 pessoas que convivem. Lá estava o senador Marcos Rogério, o senador Girão, com essa angústia e esse sofrimento, com lágrimas sofridas. Aliás, a PRF, orgulho nacional no combate ao enfrentamento ao tráfico de armas, que não é para cidadãos de bem, as armas são exatamente para as organizações criminosas e que hoje mandam no país. De forma muito livre, eles mandam no país. Eu vi essa semana um pôster de um indivíduo que falava como emissário do PCC, mandando um recado àqueles que querem sexualizar as nossas crianças e levá-los, expor os nossos filhos numa tentativa de matar a infância. Eu quero elogiar, até porque a apreensão, e eu tenho 43 anos, kit drogado da rua. As minhas filhas nasceram, eu já tinha drogado em casa, eu e a mãe. Sei exatamente o que é a lágrima, a dor e o sofrimento de uma mãe que tem um filho drogado. Quando são mortas as perspectivas, num estado difícil como o do Brasil, onde as narrativas já vieram à superfície, saíram debaixo da camada e veio para a superfície à luz do dia e elas se estabeleceram. A ciência diz que lágrima é H2O mais cloreto de sódio, ou seja, lágrima é água e sal. Ciência não sabe nada de lágrima. Quem sabe muito de lágrima é uma mãe que chora porque tem filho drogado, sem perspectiva. Daqueles que já foram. Fernando Henrique Cardoso, quando criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidroga, ele criou com 2 perspectivas. Uma era um enfrentamento, a segunda era fazer políticas públicas. Mas ele fez diferente, foi embora, deixou a SENAD com R$60. E se tornou o megafone da legalização das drogas. Deputado Marco Feliciano virou o megafone de Jorge Soros no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque eu continuo nessa lida e vi durante esses 4 anos que ninguém fala, ninguém exalta, pelo contrário, na sua tranquilidade, na sua lucidez, nas suas respostas. E olha que
Eu não sou psicólogo, não sou parapsicólogo, não sou terapeuta. Aliás, não sou doutor em nada, absolutamente nada. Mas a sua expressão facial, as suas respostas, mesmo as narrativas, onde não há pergunta, há sempre a acusação, a sua maneira serena de se manter. É verdade que tentam fazer de atos de vandalismo, e houve vandalismo, claro que houve, mas nunca um ato de terrorismo. Ato de terrorismo pratica o MST. Alguém disse aqui, nós estamos entre democratas e nazistas, fascistas. Fascistas! Ou você é democrata ou você é fascista. O que é fascista? Aí alguém gritou lá atrás, Maduro. Ele disse, vocês são Maduro! Mas a lógica é fácil. A esquerda considera Maduro um democrata. Se nós somos Maduro, nós somos democrata. Pronto, conta fácil de fazer. Eu, na verdade, quero o esclarecimento da verdade. Eu estou aqui com uma entrevista do ministro Zé Múcio, é ministro do governo. O ministro Zé Múcio diz o seguinte: José Múcio afirmou nessa segunda-feira que ato golpista não tem um grande líder por trás diferente do discurso do governo. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é o ministro da Defesa. Ora, eu fiz um convite, e quero ver se aprovo aqui, que eu gostaria de trazer a irmã Hilda aqui. Para que a irmã Hilda sente aqui e conte como foi aquelas noites de oração, porque ela iria assumir, em havendo um golpe, ela seria a presidente do Brasil. E eu gostaria muito que ela viesse aqui a essa comissão, até em respeito à comissão e a ela, a irmã Hilda. Ah, houve vandalismo? Claro que houve. Vândalo paga? Paga. Claro que vândalo paga. Quem praticou vandalismo tem que pagar. Tem que responder. Mas e os inocentes? Não já há um inquérito, não há coisa sobre segredo de justiça. Aliás, refuto veementemente quem conhece CPI. Há que se dar confiança àqueles que pertencem a uma CPI, de que está sob segredo para que não vaze para a justiça. Que não vaze aquilo que está sob segredo. Não vaze nem para a mão daqueles que estão inquirindo no plenário. E se confie naqueles que vai, é preciso confiar. Porque foram indicados pelos partidos para estarem aqui, é preciso confiar. Que vão entrar em contato com aquilo que está sob segredo de justiça. E não há nada sob segredo de justiça. E eu tenho experiência de CPIs vitoriosas, não é CPI de brincadeira. Até porque as pessoas usam linguagem de circo, não pode ofender a comunidade circense, que é arte. Toda e qualquer investigação pode ser compartilhada com a CPI, sim. É uma comissão parlamentar de inquérito. Ora, se uma comissão parlamentar de inquérito ela não tem acesso àquilo que está sendo investigado, ela não tem razão para existir, senador Marco Rogério. É uma quebra de confiança que não está na lei. Nesse momento, o deputado Arthur Maia é juiz, é polícia. A senadora Elisiane é juíza, é polícia, não pode ensejar ilegalidade. Nós temos que ter equilíbrio no que falamos, naquilo que verbalizamos, porque senão vai ficar igual a CPI do bingo, que eu fui o autor, eu escrevi o fato determinado e eles não me deixaram nem ser membro naquela CPI do fim do mundo que existiu. Uma CPI que botava todo mundo no bolo. Aliás, aquilo ali, tudo foi judicializado e nada aconteceu, porque aquilo ali era uma tentativa do velho PFL de fazer um enfrentamento ao governo Lula, quando Valdomiro, assessor de Zé Disseu, foi preso. E eu, na verdade, me sentei lá, porque eu não era nem membro. Eu era o último que falava e era o dono do fato determinado.
Não era nem membro. E eu perguntava às pessoas que estavam depondo, você veio fazer o que aqui? Não, eu fui convocado, mas o senhor está fora do fato determinado. Eu era repreendido pelo presidente, mas o fato é conexo. Que fato conexo? O fato aqui é contravenção, eu dizia. O senhor está fora do fato determinado. Mande seu advogado judicializar, porque está errado. Então, essa é uma matéria que eu tenho um pouco de compreensão. Senhor presidente, qualquer investigação em andamento, ainda que esteja sob segredo de justiça, ela pode ser comparada com o juiz Arthur Maia, com a juíza Elisiane Gama, com o juiz Cid Gomes, com o juiz Magno Malta, e nós podemos ter acesso sim, a comissão pode ter acesso sim, que foi isso? Para concluir, deputado. Não, ele está mandando você concluir. Mas ele mandou ele concluir. Mas ele já está fora do tempo dele. Rogério, ele mandou você concluir. Não, Vossa Excelência conclua, deputado Magno Malta. Não, que você falou o senador Magno Malta. Desculpa. Ah, tá. Então são 2 minutos, então. Vossa Excelência já falou mais disso, mas Vossa Excelência muito obrigado, Rogério. Toda a boa vontade da mesa. Não, tá bem, tá bem. Ele realmente falou que não ia tocar campainha na minha fala, não. Tá brincadeira, senhor presidente. Muito obrigado. Mas estou encerrando, Rogério. Senhor presidente, nós podemos compartilhar, sim, uma CPI do Congresso Nacional. É CPI do Congresso Nacional. Não há privilegiado nessa questão, nem mesmo o judiciário. Esse nível sobe. E não há que o ministro Alexandre de Moraes tenha mais poder que Vossa Excelência. Nem ele, nem o ministro Barroso, nem ninguém. Nem o ministro, nem a presidente da corte. Vossa Excelência tem acesso legalmente àquilo que está sob investigação. Então, essa é a minha palavra. Não tenho nenhuma palavra para dirigir, até pela segurança, e qualquer pergunta da minha parte seria chover no molhado. Eu não vou chover no molhado. Quero parabenizá-lo pela sua tranquilidade com que respondeu o que devia responder e aquilo que também não deveria ter respondido, mas respondeu a si mesmo. Não se calou em nenhum momento, se valendo de um direito constitucional. Obrigado, senhor presidente. Eu passo agora a palavra ao senhor Sivinei Vasques para que faça a sua resposta. Presidente, vou procurar ser breve, apesar a senadora Damares e o senador Magno Malta não ter feito nenhuma pergunta. Eu até me emocionei aqui porque só quem carregou o caixão de um colega sabe como é difícil. E ver essa polícia que enfrentou criminosos que a gente nem sabe quem é. 2.200 toneladas de droga. E eu saí por esse Brasil carregando o caixão. Mas a gente não parou. Na Covid todo mundo parou. Não tinha um caminhoneiro tomar um banho. Estava lá no nosso posto. Ninguém parou. A gente seguiu. E quando tu chega no final da carreira, depois de 29 anos, depois de ter passado por 10 tentativas de homicídio, 2 estão no YouTube, mais de 30 tiros de fuzil levei na frente da Granfino, na Dutra, lá em Nova Iguaçu, e mais de 50 tiros de fuzil lá no Largo do Bicão, na cidade do Rio de Janeiro, onde tentaram me matar. Os 2 estão gravados aí, está na internet. A luta que a gente enfrentou, que a senhora citava aqui das crianças, senador Magno Malta, a luta que foi, a resistência, as denúncias contra a gente, inclusive fui denunciado porque chamei os criminosos, os pedófilos de criminosos, teria que ter chamado de doente. Esse é o processo que eu respondi. Mas a gente nunca abaixou a cabeça e seguiu. E eu estou aqui hoje, estou respondendo, vou responder quantas for necessário, vou voltar aqui, vou responder tudo que eu tiver que responder. Mas a nossa instituição, uma instituição que luta, que lutou todo dia, que não tem lado, está trabalhando agora também. Não existe isso. Tenho certeza, os senhores que representam a esquerda, a PRF não tem nada de lado. A PRF é das pessoas, é do povo brasileiro, são policiais de bem, gente honesta, gente comprometida, gente ética que jamais ia entrar numa loucura querendo mudar resultado de operação.
A PRF ia conseguir mudar resultado de operação. 160 milhões de eleitores. Isso é um crime impossível. Tenham certeza disso. Levem consigo essa reflexão, por favor. Saibam disso. Essa instituição é muito honesta. Olha a quantidade de ouro que a gente aprendeu, os crimes ambientais que a gente bateu o recorde ano passado, os crimes fiscais. Enfim, tudo que foi feito de bom. Levem essa reflexão. São homens e mulheres honrados, que eu tive orgulho. E quando você estava falando que eu estava emocionando, é porque a gente sabe como é difícil. Trabalhar 14, 15 horas e do nada, um grupo descontente que queria tomar o poder da polícia, não precisava mais. Eu falei no dia da eleição à noite, acabou. Agora é transição. Para que ficar destruindo a instituição? Porque queriam cargos, alguns conseguiram. Outros estão de canto aí, já estão descendo o pau no governo. Saibam disso, por favor. Quando chegar nos seus gabinetes, tente filtrar, ver o que é verdade, o que não é, procura. Porque foi muito difícil ser humilhado. Hoje eu não sou mais da ativa. Então é difícil que eu tenho que me cuidar. De quem eram esses 2.200 toneladas de droga? Das duas grandes facções do Brasil, uma que está dominando toda a América do Sul e parte da Europa já. E quem vai me proteger agora? Com essa exposição que fizeram comigo? Quem vai me proteger? Eu estava quase pedindo ao advogado que fizesse uma requisição aqui na comissão que me desse segurança daqui para frente. Porque eu estou sendo exposto a partir de hoje para as grandes quadrilhas internacionais. Porque estive à frente e comandei com muita coragem. Talvez faltou um pouco de experiência de saber, porque a gente não mensurou quem a gente estava enfrentando. Quem é o dono dessas 2.200 toneladas de droga? Com quem que esse pessoal convive? Quem são esses bandidos? Uma volta no centro de São Paulo, na Cracolândia, no Rio de Janeiro, ou na pequena cidade. Dá uma olhadinha lá nas mães que estão procurando seus filhos. E aí vão saber a tristeza que é. E eu fico feliz que na nossa gestão, ano passado, nós tivemos uma redução significativa do número de homicídios no Brasil. Eu sei que as polícias civis e militares trabalharam muito, a Guarda Municipal, o pessoal da saúde e assistência social, mas tenho certeza que a polícia que mais apreendeu droga no mundo colaborou com a redução dos homicídios no Brasil. Então, são policiais honrados. Continuarei aqui sempre à disposição de vocês. Se eu errei, eu vou pagar. Eu tenho certeza, estou com consciência tranquila. Não fiz nada errado, por isso que eu respondi tudo e volto quantas vezes for preciso. Estou aqui à disposição para fazer a cariação com quem for necessário. Mas, por favor, entendam que essa instituição é uma instituição honrada que tem sempre como pressuposto a defesa da vida. Obrigado, senadora Damares e senador Magno, por lembrar um pouco desses homens, dessas mulheres que estão aí na chuva, no sol, no carnaval, lá no Nordeste, no Sul, na fronteira, nas grandes cidades, lá no Rio de Janeiro. Na semana passada, colegas foram metralhados lá no Rio de Janeiro, perdeu o movimento da mão, o dedo da lá. E essa é a polícia. É por isso que ela tem que ter equipamento, capacete blindado, escudo, por isso que ela tem que ter veículo blindado para se proteger. Então, desculpem que eu estava me emocionando aqui, porque só quem carregou 13 caixões em 2 anos sabe como é difícil. Mas vamos seguir aqui. Obrigado, senadora Damares e senador Magno, por ter lembrado desses colegas aí tão valorosos no Brasil. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.